Abramos a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 2, continuando a exposição nessa carta, Filipenses capítulo 2. Faremos a leitura dos versículos de 18, 19 a 30. Filipenses 2, versículos 19 a 30. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Oremos mais uma vez. Deus bendito, na tua presença nós nos colocamos, sabedores, ó Deus, que somente através de ti o teu servo poderá expor a tua verdade. Por isso, use-o com poder e graça, para que saiamos daqui edificados e estimulados, exortados a servir o teu reino com alegria, sendo modelos e tendo modelos que glorificam o teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com as nossas crianças. Minhas lindas crianças, o pedido para vocês hoje é o seguinte. Vocês estão na igreja de vocês. Você já parou para pensar o que você gostaria de fazer na igreja? Você vê gente tocando, vê o pessoal das libras, você vê os pastores, você tem na escola dominical, você tem os professores, você tem pessoas saindo para falar de Jesus em outras regiões, você tem diversas coisas acontecendo na igreja. Você já parou para pensar, ou já conversou com seu pai, ou seu pai já conversou, pais já conversaram com os filhos sobre isso? Eles são crianças, mas crianças servem. Elas são crianças, mas crianças precisam se sentir útil no reino. Deus chamou todos, inclusive as crianças, para essa finalidade. Nós temos a UCP, a diretoria da UCP, nós temos diversas áreas funcionando em harmonia de completarmos uma missão aqui. Mas se nós pais não começarmos a ensinar os nossos filhos desde pequeno a importância do serviço, eles não vão desejar servir. Por isso, o meu pedido para você, pai e criança, é que vocês pensem sobre isso e reproduzam no papel um desenho mostrando o lugar que vocês querem servir. Seja tocando algum instrumento, seja fazendo libras, né? Eu vejo algumas crianças e adolescentes acompanhando o pessoal de libras aqui na hora do louvor, na hora do culto. Onde você poderia servir? Faça esse desenho e peça para que seu pai e sua mãe possam já te ajudar a se preparar para esse
importante serviço no reino de Deus. Tá bom? Então essa é a minha palavra para vocês. Então vamos reproduzir isso. E a nós vamos continuar então essa sequência que temos trazido de exposições na carta de Paulo aos Filipenses. E agora nós vamos olhar para modelos de servos. Paulo é um modelo. Antes, porém, ele aponta para um outro modelo muito maior, e é o modelo supremo, que é Cristo. Mas ele vai citar duas pessoas a mais aqui como modelos. Todos nós precisamos de modelos, né? Você tem modelos na sua vida, seja dentro da sua família, seja fora da sua família, você tem modelos. Todos nós buscamos modelos para nos ancorar, e através desses modelos nós buscarmos referencial para aquilo que nós vamos fazer em nossa vida. Pense agora nos modelos que você tem, nos exemplos que você tem. Qual é o seu referencial? Quem é que de fato tem ajudado você a moldar pensamento diante desse mundo caído? Quem é aquele que você segue nas suas redes sociais e que de fato é alguém que você não só admira, mas também tenta copiar? Nós copiamos pessoas. Nós copiamos pessoas. Quem você tem buscado como modelo? Quem você tem buscado como exemplo? Nós vamos perceber aqui no texto que Paulo está mostrando dois exemplos de pessoas de caráter cristão, fiel, amigo, companheiro de missão, pessoas que tinham um ideal dentro de um propósito de vida estabelecido para os crentes de Cristo Jesus. E ele vai mostrar esses modelos para que a igreja pudesse se comparar a esses e dentro desse propósito maior de unidade, pudessem assim também ser modelos ou seguir imitando esses que eram referenciais de líderes para eles. Às vezes nós precisamos parar para pensar um pouquinho em quem nós estamos seguindo. Talvez você segue pessoas que não têm caráter cristão. Talvez você segue pessoas que impulsionam o seu coração a desejar um prazer que não é no Senhor, mas é um prazer que é em coisas, em ter, no lugar de ser. Talvez os modelos que você tem buscado para trilhar o seu pensamento e nortear as suas ações são modelos que não apontam para Cristo, mas apontam para o seu ego, que deseja e impõe necessidades. Se nós colocarmos agora na balança modelos ideais, como modelos cristãos, e do outro lado, modelos que não são ideais, mas são modelos que nós seguimos, como essa balança vai estar na sua vida? De que lado penderá os seus exemplos? De que lado penderá os seus referenciais? Talvez você tenha pessoas que te levam a um ideal de pensamento e que você começa a defender aquilo sem ao menos se aprofundar no assunto. Você já se deparou com pessoas que estão dentro de um debate, não conhecem profundamente um assunto, mas começam a falar desse assunto porque ouviram fulano ou cicrano falando e que eram modelos referenciais, e por isso você passa a replicar isso como uma verdade quase que absoluta para você. E você faz isso porque não, porque aquela pessoa falou, né? E por isso que eu estou falando, mesmo sem saber se aquilo de fato é a pura verdade. Isso demonstra quais são os modelos que nós temos buscado para servir. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele está aqui chamando a atenção da igreja para uma realidade. A realidade de nós vivermos um evangelho que seja autêntico. Não qualquer evangelho, mas um evangelho que aponta para a realidade de um pequeno Cristo, que imita, acima de tudo, o modelo de perfeição, que é o Senhor Jesus.
Se nós caminharmos aqui e lembrarmos das exposições, nós vamos perceber que o que norteia todo o ensino de Paulo é viver o Evangelho na sua integridade, mas esse viver o Evangelho precisa acontecer numa unidade. A carta de Paulo é uma carta que tem alguns temas principais, como a alegria, contentamento, mas um deles, que às vezes nós não nos atentamos tanto, é a unidade. Se vocês lembrarem, nós falamos muito até aqui sobre isso, unidade, pois essa unidade aponta a um propósito de missão. O Senhor comprou a sua igreja para que essa igreja, unida dentro desse propósito de lutarmos juntos pela fé evangélica, possa enfrentar os desafios desse mundo caído. Enfrentar aqueles que se levantam contra Deus, aqueles que são inimigos do Evangelho. Só uma igreja unida e forte poderá assim cumprir esse propósito e esse ideal. Então, a palavra de Paulo aqui é mais uma vez unidade, mas essa unidade precisa representar modelos de integridade, de fidelidade, de amor a Cristo antes de tudo, mas também amor uns para com os outros. Ser servo é estar dentro de uma comunidade. Ser servo é ajudar uma comunidade. Ser servo é juntos cumprirmos um ideal propositivo estabelecido por Deus. Os nossos dons é para servir o reino. Deus nos deu os dons para servir o reino dele, a comunidade dele, a igreja dele. E se nós não servirmos, nós estamos negligenciando o presente que ele nos deu para somar forças dentro da igreja. Então a carta de Paulo fala sobre alegria, fala sobre contentamento, mas fala sobre unidade em missão. E nós vamos ver isso agora, a olhar para esses modelos que Paulo nos apresenta. Interessante nós olharmos que logo aqui nos versículos 19 a 24, Paulo vai destacar a vida de Timóteo. Quem era Timóteo? Ele vai destacar aqui que era um homem de caráter aprovado ou comprovado pela própria igreja de Filipos. E ele tinha o desejo de levar a essa igreja esse amado irmão, a fim de ajudá-los a viver dentro dessa unidade e desse propósito. Porque existia alguns ali que eram líderes e que estavam atrapalhando o desenvolvimento dessa unidade. Ele vai destacar isso e vai mostrar o porquê de levar Timóteo. E depois ele vai dizer que Timóteo é o desejo dele enviar, mas algumas coisas ainda ele espera que aconteça dentro da sua vida para que isso o leve a enviar Timóteo. Antes disso, ele deseja então levar Epafrodito. E Epafrodito ele vai ser enviado antes por conta de algumas coisas que aconteceram com esse servo. E nós vamos ver aqui. Então, a nossa exposição se dará em dois momentos. O momento de Paulo falando sobre Timóteo, e nós vamos buscar algumas aplicações dentro desse homem diferente que Paulo apresenta, mas também de Epafrodito, que será nesse segundo momento da exposição. O versículo 19 a 24 nos fala de Timóteo, e alguns pontos que eu quero destacar aqui com a igreja. E o primeiro que me chama a atenção é o início do versículo 19. Ele diz: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível. O que me chama a atenção aqui, não sei se você consegue perceber isso ao longo de tudo que já falamos até aqui. Paulo, ele busca fazer a vontade de Deus e não a dele. Ele vai dizer: espero no Senhor enviar Timóteo. É o meu desejo, mas esse desejo precisa ser concretizado se de fato for a vontade de Deus. É aquele que
Paulo vai destacar antes aqui, versículos anteriores, quando ele diz que é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, versículo 13. E ele mostra então que toda a vida ministerial dele, toda a administração que ele tem das igrejas que ele plantou e pastoreou, e que ele manda as suas cartas, ele demonstra que ele está sendo direcionado por Cristo e pela vontade de Deus. E que não é aquilo que era imposto por ele, sendo alguém que era um apóstolo, mas era aquilo que ele entendia dentro da função que ele exercia de apóstolo, se aquilo iria ou não agradar a Deus. Espero no Senhor. Essa construção, inclusive no grego da frase, nos leva ao entendimento de que ele poderia estar falando: se for da vontade do Senhor, eu vou enviar Timóteo. O meu desejo é esse, mas que cumpre o desejo do Senhor. Como nós lemos aqui também na liturgia, Paulo, ele diz que estar com Cristo é infinitamente melhor. E o desejo dele era partir e estar com o Senhor. Mas ele diz: parece-me que ainda é necessário permanecer, porque tem coisas para fazer. O meu desejo é esse, mas eu me submeto à vontade de Deus. E aqui vai a primeira aplicação para nós. Tudo que nós fazemos, devemos fazer para o Senhor. Mas será que isso é uma realidade em nossas ações? Será que de fato nós temos buscado fazer todas as coisas para evidenciar a glória de Deus? E às vezes dizendo não para algo que eu desejo muito, porque eu tenho recebido respostas de Deus para não continuar nessa jornada? Será que a minha sensibilidade está em fazer a vontade de Deus, além da minha própria vontade? Nós buscamos, muitas vezes, falar em nossas orações: se for da tua vontade. Mas quando nós começamos a executar, nós executamos conforme a nossa vontade. Não é mesmo? Nós pedimos: Senhor, em teu nome, conforme a tua vontade. Mas como o Senhor não apareceu a mim em sonho, como fazia com os profetas, como o Senhor não deixou algo tão claro, então eu entendo que é essa a minha vontade. Essa a minha vontade é a sua vontade, e eu começo a realizar. Mesmo percebendo sinais claros que não é. Mas eu quero fazer, porque eu desejo fazer. É a minha vontade em fazer. Então nós precisamos entender, queridos, que servir o reino é servir diante da vontade de Deus. A vontade de Deus é revelada. A vontade de Deus está descrita para nós nas Sagradas Escrituras. Eu posso conhecer a vontade de Deus? Posso. Eu posso, porque a vontade dele está aqui. Eu não vou ter de fato algo sobrenatural chegando a mim dizendo é isso ou aquilo, mas eu vou ter a Escritura como caminho para discernir se o que eu estou fazendo é de fato aquilo que Ele deseja que eu faça, dentro dos propósitos declarativos dele na sua revelação. Então nós precisamos entender que não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus, que Ele nos chamou para fazer. Ele nos comprou, então nós somos filhos dEle. Nós não somos donos de nós mesmos, mas Ele é o dono de nós. Então nós temos que realizar tudo para louvor e honra e glória dEle. Muito se fala e cita os textos, 1
principalmente de 1 Coríntios 10, 31, dizendo: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Mas você já parou para pensar o que é isso na prática? O que é de fato fazer tudo para a glória de Deus na prática? Já parou para pensar nisso? Nós citamos, mas nós não sabemos, porque na prática nós não fazemos. E por que nós não fazemos? Aí vem o ponto. Porque nós não estamos conectados com a vontade de Deus. E por que nós não estamos conectados com a vontade de Deus? Por quê? Porque a vontade de Deus, às vezes, ela vai sobrepor desejos próprios. Aí fica difícil. Então, para nós vivermos e compreendermos a vontade de Deus, nós precisamos viver conectados com Ele. Nós precisamos viver conhecendo a Ele. Nós precisamos, de fato, fazer com que a palavra de Deus seja o nosso alimento diário. Só assim poderei entender se o caminho que eu estou trilhando glorifica a Deus ou não. Então, essa é a primeira lição que nós podemos já retirar aqui desse versículo 19. Paulo entende que é no Senhor que Ele vai enviar, e não de acordo com a vontade dEle. Em segundo, nós vemos aqui a preocupação que ele tinha com as igrejas que ele plantava. E de forma especial com essa igreja, nós vemos lá no primeiro capítulo, ele falando que ele carregava no coração esses irmãos, pois esses irmãos eram queridos de Paulo. Afinal de contas, eles vieram num momento de avanço missionário. Quando Paulo ele chega ali na Macedônia, entendendo que era o local que ele deveria estar, e isso é bonito, porque Paulo antes ele iria para Bitínia, mas Deus aparece a ele em sonho, através de um varão, e diz: não, passe a Macedônia e ajuda-nos. E ele então desiste desse avanço para ir para um outro lugar, porque ele entendeu que era esse lugar que ele deveria estar, pois era a vontade de Deus, na missão que ele estava exercendo. E ele vai. Isso está em Atos 16. E quando ele está ali, ele começa o trabalho de plantação da igreja de Filipos. Ali na casa de Lídia, ele é preso, como nós já vimos, mas ele não para de pregar o evangelho. Mesmo na prisão ele prega o evangelho, e nós temos a conversão do carcereiro. E tudo isso marcou o coração desse homem, marcou o coração de Paulo, e por isso Paulo tinha sensibilidade com esses queridos, e se preocupava com a situação deles. E ele destaca isso aqui quando ele mostra que ele queria ter mais conhecimento da situação. E o envio de Timóteo seria para que Timóteo pudesse relatar a ele como estava a igreja. Ele já sabia, e por isso ele escreve a carta um pouco, quando Epafrodito chegou até ele, contando daquilo que era a igreja e das dificuldades, das lutas que essa igreja estava passando. Mas ele precisava saber mais. Afinal de contas, o meio de comunicação naquela época não é o mesmo do nosso. Eram através de cartas enviadas por pessoas, não existia correios. Demandava um tempo para que essas cartas chegassem, e então você pudesse compreender o que estava acontecendo na leitura dessas cartas. Paulo então diz que o motivo de enviar Timóteo é também para ter mais conhecimento da situação deles. Paulo, ele queria também enviar Timóteo, porque Timóteo era alguém conhecido daquela igreja. Quando ele diz no versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento, ele está mostrando que Timóteo era alguém diferente para ele, e por isso ele queria enviá-lo para a igreja. Mas enviá-lo para a igreja porque a igreja tinha o conhecimento que o caráter desse jovem era um caráter comprovado. Ele diz isso aqui, porque Timóteo, ele esteve presente com Paulo na plantação daquela igreja. Paulo e Silas foram presos.
mas Timóteo esteve lá com ele. Quando em Atos 16 começa a narrativa, mostrando que eles, ao chegarem em Derbe e Listra, eles encontram esse jovem. E esse jovem, então, de bom testemunho, ele é levado com Timóteo para as missões, até chegar nessa região em que eles plantam a igreja de Filipos. Então era alguém que eles conheciam, era alguém de caráter comprovado. E quando ele diz, porque a ninguém tenho de igual sentimento, esse de igual sentimento aqui quer dizer parecido em alma comigo. Paulo, ele discipulou ao longo da caminhada missionária esse irmão. Ele mostrou a ele como servir. E ele se alegrou em ver esse irmão também servindo, pregando o evangelho. Ele deixou Timóteo em Éfeso para pregar o evangelho. Ele pôde não só ensinar, mas ver Deus usando Timóteo. E por isso que ele queria também enviá-lo, pois era alguém amado pela igreja. Era alguém diferente à igreja. E aqui nós podemos parar para pensar também algumas coisas. Nós podemos parar para pensar, queridos, que nós precisamos de modelos e escolher esses modelos para caminharmos com eles. Paulo escolheu Timóteo para caminhar. E Timóteo pôde ser diferente, fazer diferença, porque ele tinha um modelo muito bom. Um modelo de alguém que amava o Senhor e o reino do Senhor. Quem você tem escolhido para caminhar com você? Quem você tem escolhido para estar ao seu lado? Quem você tem escolhido para, de fato, te instruir em discipulado, para você ser também modelo de outros? Nós estamos aqui numa rede de discipulado, implantando isso aqui na igreja com o presbítero Mateus, tentando fazer com que nós possamos servir uns aos outros, ajudando uns aos outros nas dificuldades, para que eu, ao discipular um irmão, esse irmão possa se encontrar depois preparado para discipular outro, e assim sucessivamente, numa grande rede, pois Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para servir um ao outro, não ajudando em suas necessidades tão somente, mas entendendo que a necessidade perpassa algo material, a necessidade tem a ver também com o espiritual, pois isso completa a pessoa como um todo. Então o discipulado, ele não visa apenas ajudar em uma necessidade, mas em todas as necessidades, para que a igreja possa ser, para essa pessoa, em discipulado, o local de serviço e servir com os dons que Deus concedeu. Paulo, ele mostrou ao caminhar com esse jovem que de fato ele tinha em seu coração não só o caráter, mas também o desejo de viver e de testemunhar desse evangelho. Timóteo era essa pessoa. Ao ponto de Paulo destacar aqui que Timóteo precisava ir, por quê? Porque ele era diferente dos líderes que existiam ali. Porque os líderes que existiam ali eram líderes que pregavam a Cristo por inveja, por porfia. Ele fala isso no primeiro capítulo. Eram líderes que não estavam pregando o evangelho simplesmente para a unidade, mas estavam pregando o evangelho por inveja de outros líderes, como a inveja que tinham do próprio apóstolo Paulo. Esses estavam estragando a igreja de Cristo. Esses eram empecilhos para o avanço da igreja. E por isso que Timóteo precisava ir, para que, diferentemente do caráter desses, eles pudessem aprender e imitar alguém que era de confiança, pois essa confiança já tinha sido comprovada por aqueles irmãos, quando Timóteo esteve com eles na plantação dessa igreja. Queridos, nós precisamos buscar líderes que possam de fato testemunhar de um caráter que seja um caráter como o de Cristo.
Por isso que antes Paulo mostra que o modelo maior de humildade é o modelo de Cristo Jesus, aquele que assumiu a forma de servo, aquele que foi obediente até a morte, morte de cruz, para que esse modelo perfeito seja o modelo dos líderes que você segue. Tem muito pastor se levantando para pregar um evangelho, mas para que diante da sua pregação, aplausos possam alimentar o seu ego. Esses fazem mal à igreja de Cristo Jesus. E esses atrapalham a missão de unidade da igreja. Nós precisamos seguir pastores e líderes, como Hebreus diz, os guias, que de fato demonstram um caráter cristocêntrico, em que o Senhor é a centralidade de todas as suas ações, e não alguém que prega Cristo por inveja. Timóteo era alguém diferente. Por isso Paulo mostra que era esse desejo que ele tinha de enviar esse amado irmão. Mas agora ele entende que não era ainda o momento. Ele diz que ele precisava aguardar a sua situação. Paulo está preso em Roma, ele precisava aguardar a sentença, se ele seria condenado ou absolvido, porque ele também desejava ir até a igreja. E Timóteo, aparentemente, era alguém que fazia necessário estar ainda com Paulo, enquanto esse julgamento não fosse dado. Ele precisava estar ali ainda. Por isso que Paulo diz, por que ele queria levar Timóteo, mas entendendo que ainda não era o momento, ele diz que agora vai enviar Epafrodito. E ele começa agora na segunda parte, falar sobre esse homem Epafrodito. Epafrodito é cooperador e companheiro de lutas, versículos 25 a 30. Era um líder espiritual. E veja, era um líder que foi comissionado não por Paulo, é um líder que foi comissionado pela própria igreja de Filipos, a ir até Paulo, levar uma oferta, está lá no capítulo 4, levar uma oferta que a igreja estava dando a Paulo, mas era alguém que também a igreja entendeu que iria ser útil a Paulo nesse momento em que ele estava em prisão domiciliar. Então quem comissionou foi a igreja, não foi Paulo. Mas Paulo pôde comprovar que a escolha da igreja, de fato, foi uma escolha boa, porque ele foi para Paulo um grande cooperador, um irmão muito amado, alguém que, apesar das dificuldades, pôde ser essa mão no serviço de evangelização que Paulo estava fazendo ali mesmo na prisão domiciliar. Era alguém muito importante. E algo interessante aqui, quando no versículo 25, Paulo usa os pronomes aqui, meu irmão e vosso mensageiro, dividindo aqui o que Epafrodito era para Paulo e o que ele era para essa igreja. Ele mostra que para ele, esse homem amável era um irmão, cooperador e companheiro de lutas. E veja que interessante, Paulo vai destacar que toda essa unidade que ele tem falado é uma unidade que tem um propósito. Ele vai dizer que nós devemos viver de modo digno do Evangelho, nessa unidade como um só corpo, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele destaca que esse era um companheiro de lutas. Então essa unidade era aparente, era presente nesse irmão que ajudou Paulo em suas lutas contra os inimigos da cruz de Cristo. Ele destaca isso, era companheiro de lutas. Então, nós precisamos também compreender que
aqueles que são nossos líderes, eles devem nos estimular a servir no reino, para que juntos possamos lutar pela fé evangélica. Pois essa missão foi dada à igreja, e não ao pastor Sérgio, não ao pastor Robert, não ao pastor Gilberto. É a igreja de Cristo. E nós, como igreja de Cristo, nós precisamos fazer isso. Fazer isso juntos. E os líderes precisam estimular isso dentro da igreja. Então Paulo mostra que para ele, esse amado irmão, era tudo isso. E para a igreja, ele diz, para a igreja, ele era mensageiro e auxiliar nas necessidades. Porque a igreja o enviou para auxiliar Paulo, mas Paulo pôde também enviar agora Epafrodito para auxiliar a igreja através da mensagem de Cristo. Então, Epafrodito não foi só para Paulo uma necessidade presente naquele momento de envio da igreja, mas agora Paulo envia Epafrodito porque era também necessário para a continuidade da missão daquela igreja. Então, para vocês, mensageiro e auxiliar nas necessidades. Queridos, o crente, enquanto serve a Deus e seu reino, ele precisa fazer isso como uma oferta a Deus. Ele precisa fazer isso como uma oferta a Deus. Quando ele destaca aqui que esse irmão era companheiro de lutas, ele está mostrando que toda a obra que nós somos chamados para fazer é dentro de um campo de batalha. Esse campo de batalha, ele está diante de nós. Ele está diante de nós. E nós precisamos, então, de assumir o nosso papel como soldados da milícia de Deus para cumprir aqui esse papel de lutadores pela causa do reino. E nós vamos enfrentar muitas ciladas, pois os inimigos vêm com as suas artilharias contra a igreja de Cristo, e nós temos visto isso constantemente na ideologização de tudo à nossa volta. Nós temos visto as pessoas sendo atacadas por filosofias humanas. E nós, como igrejas, nessa unidade, precisamos compreender que nós somos chamados para cumprir esse propósito na luta como soldado dentro desse campo de batalha. Companheiros de luta. Você pode ser considerado um companheiro de luta dentro do reino? Você de fato já assumiu o seu papel como soldado de Deus? Ele te chamou para isso. Ele te chamou para isso. O texto continua e vai destacar aqui que, no versículo 26, que Epafrodito, ele também tinha saudade de todos eles. Mas algo aqui tem chamado a atenção, que é a palavrinha angustiado. E por que ele estava angustiado? Nós não sabemos o tipo de doença que acometeu Epafrodito, mas ele ficou doente. E o texto diz que ele ficou doente, inclusive à beira da morte. E essa igreja ficou sabendo disso. Como foi a igreja que enviou esse amado irmão, a igreja ficou muito preocupada com o que estava acontecendo com ele. E queria notícias. E isso começou também a angustiar Epafrodito. Porque ele não queria ver a sua igreja angustiada com ele. Pois ele tinha passado por isso, mas Deus já o havia curado. Aí Paulo vai destacar, com efeito, versículo 27, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, ele adoeceu mortalmente, porém Deus compadeceu. Deus o curou. Deus o curou. O que nos mostra aqui na construção da narrativa é que, possivelmente, quando ele estava indo de Filipos até Roma,
provavelmente ali, na sua caminhada, ele adoeceu. E ele adoeceu ao ponto de já chegar para Paulo assim. E essa doença avançou ao ponto de quase vir a morrer. Mas Deus não quis, porque a vontade de Deus era que Epafrodito pudesse ainda cumprir propósitos e missão. E mais uma vez há destaque aqui para a soberania de Deus no controle das ações. Nós somos agentes dele, mas quem controla é ele. Por isso que a vontade que nós realizamos não é nossa, é justamente do Deus que tem o controle de toda a obra missionária. A obra é dele. Nós apenas somos instrumentos. E não era o momento de Epafrodito. E por isso, Paulo destaca que Deus compadeceu dele. E aí, no versículo 28, ele diz: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Então, por que Paulo queria enviar Epafrodito? Porque Epafrodito, ele era alguém que iria mostrar o poder de Deus na cura que havia tido ali por conta da doença que o acometeu. E era alguém que precisava ir até a igreja para acalmar a igreja, mas também é alguém que iria continuar liderando a igreja contra aqueles que eram inimigos do reino. E aí ele vai dizer: por isso me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis e tenha menos tristeza. E ele traz aqui uma exortação, dizendo: recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre como homens como esse. Por que ele diz isso? Porque foi a igreja que enviou. E pode ser que foi um período muito curto de tempo que Epafrodito ficou com Paulo. E agora a igreja está novamente recebendo ele. E alguns irmãos poderiam falar: mas já, nós enviamos você para ficar um tempo maior auxiliando Paulo, e você já voltou. E aí ele diz: recebei-o, porque vocês vão entender por que ele voltou. E aí, versículo 30, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Queridos, nós estamos vendo aqui dois grandes modelos. E olha que interessante, aqui nós fechamos e aplicamos. Paulo vem construindo essa ideia de vivermos um evangelho de modo digno. E viver de modo digno é assumir uma virtude. Ele destaca essa virtude no capítulo 1, que é a humildade. Nada faça por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. E depois, no capítulo 2, ele mostra, então, que essa humildade tem que ser como um exemplo perfeito, que é o exemplo de Cristo. E ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, porque esse foi humilde, a assumir a forma humana para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. Ele fez isso, se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Esse é o exemplo. E talvez a igreja poderia falar: mas esse exemplo é muito difícil de seguir, porque ele é o Deus perfeito. É difícil nós vivermos tudo como ele viveu. Então Paulo chama a atenção também para ele, quando nos versículos 17 e 18, ele diz que ele foi oferecido por libação. E aqui ele diz que ele se ofereceu como oferta ao Senhor dentro do cumprimento da missão. E que estava inclusive pronto a morrer se fosse preciso, para que o evangelho pudesse ser autêntico na vida desses irmãos da igreja de Filipos. Ele diz: alegrai-vos também comigo nessa oferta que eu ofereço a Deus. E vocês também ofereçam essa oferta de serviço a Ele. Mas eles poderiam pensar: mas também Paulo é apóstolo. É alguém muito difícil de seguir, pois ele é alguém diferente. E ele traz dois exemplos, então, de pessoas comuns. Timóteo, um jovem que foi educado por uma mãe crente judia, mas um pai grego.
mas que era crente, foi circuncidado pelo apóstolo Paulo e foi exemplo para uma igreja gentílica também. Depois ele mostrou Epafrodito, alguém que a igreja percebeu que era diferente e que a igreja enviou para cumprir também uma missão. Então, exemplos de pessoas aparentemente comuns, mas que entenderam o que é viver de modo digno do Evangelho para cumprir a missão. Então, meus queridos, termino dizendo que nós devemos seguir modelos que de fato possam nos levar a cumprir o nosso papel. Você tem dons que Deus deu para servir o reino, então sirva o reino. Se você ainda não entendeu qual é o seu dom, busque ajuda, pois a igreja de Cristo precisa de você. Sabe qual é o problema que eu desejo ter no meu ministério? Eu creio que é um problema que o Sérgio quer ter e que o Ju também quer ter, que o Henrique quer ter. Sabe qual é? É ter que achar lugar para todo mundo servir dentro da igreja. Esse é o problema que eu quero ter. Achar lugar para que todos possam juntos servir o Evangelho, a causa de Cristo. Imagine toda essa igreja servindo com seus dons e talentos uns aos outros. Imagine como isso seria lindo. E isso pode acontecer. Basta você entender que você tem que viver de modo digno do Evangelho. Vamos servir a Cristo. Ele está te chamando para isso. Segunda coisa que eu quero pontuar é que nós temos que honrar aqueles que Deus chama e que são de fato referencial para nós. Nós temos que honrar essas pessoas, pois elas lutam para viver o Evangelho. E nas lutas contra o próprio pecado tentam conduzir a igreja que Deus coloca no coração. E é difícil quando nós temos que lembrar de pessoas que não estão mais conosco, mas que deixaram um legado para nós. E nós podemos seguir esse legado. Nós tivemos um grande exemplo na Igreja de Cristo, que foi o reverendo Jorge Alberto Carneiros. Nós temos que também despedir. Mas eu entendo que nós não estamos despedindo, nós estamos enviando um outro pastor nosso, que caminhou 3 anos conosco, para uma outra missão que Deus colocou no coração dele, para ele executar. Daqui a pouco nós teremos que dizer para o reverendo Gilberto: vai, meu irmão, chegou a sua hora de servir a igreja de Ermelino do Matarazzo. E nós vamos juntos. Você não está nos abandonando. Você está entendendo que agora é a hora de servir aquele povo. E nós, como igreja, temos que ir juntos com ele. Por mais que ele esteja lá, nós estaremos aqui orando e intercedendo por ele, pela sua família e pelo ministério que ele tem que executar lá. Daqui a pouco mais, nós teremos que também nos despedir do reverendo Henrique, que vai para Moçambique, muito mais distante. Ermelino Matarazzo aqui do lado, dá para visitar. Moçambique é um pouco mais distante, tem que juntar muito dinheiro para poder ir lá, mas nós temos que ir. E nós temos que ir com eles, com a família deles, estarmos juntos, lutando por essa causa que Deus colocou no coração dele, que é a causa de Cristo, lá em Moçambique. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece todos os missionários que a igreja da Lapa ajuda? O reverendo Sérgio citou alguns deles aqui na oração. Você conhece? Se você não conhece, meu irmão e minha irmã, você precisa conhecer, pois eles dependem da sua oração, dependem do seu companheirismo, dependem da sua força também na contribuição. Nós somos igreja, aqui e lá, e nós temos que fazer isso juntos. Deus nos chamou para fazermos isso juntos. E por fim, quero dizer para vocês que
Epafrodito adoeceu, mas Paulo diz que ele se ofertou para que a igreja pudesse suprir Paulo, suprir o reino. E ali é a ideia de oferta mesmo, de culto, é a ideia de liturgo ali, de culto a Deus. E nós temos que então entender que no momento que nós servimos a igreja de Cristo, nós estamos fazendo isso como uma oferta ao Senhor. É um culto a Deus. Se você entender o que é culto, e se você entender que esse culto você precisa prestar servindo o reino, eu tenho certeza, eu vou ter esse problema para resolver com o conselho da igreja, de arrumar um lugar para vocês executar o dom que vocês têm. Enquanto vocês não entendem o que é culto, vocês não vão querer de fato servir. Sirvam a igreja de Cristo, e não os pastores da igreja da Lapa. Sirvam a igreja de Cristo. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por modelos como Paulo, Epafrodito, Timóteo, mas acima de tudo do modelo perfeito que temos no Senhor. Ajuda-nos a buscar esse serviço no Teu reino para glorificarmos o Teu nome. E assim seja, ó Deus, na nossa caminhada, que assim seja, ó Deus, por onde nós passarmos, que assim seja aqui entre os irmãos, que assim seja, ó Deus, para a glória do Teu nome. Deus, obrigado por essa igreja e estimule o coração de cada um desses irmãos a desejar buscar o Senhor em serviço para glorificar o Teu nome, entendendo a causa de Cristo e a importância que eles têm nesse chamado de Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.